Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente enterra fundo, como se fosse possível esquecer só por não falar nelas. Mas hoje, depois de tanto tempo, sinto que preciso tirar isso do peito. Talvez porque a memória não me deixe em paz, ou talvez porque, no fundo, eu ainda não entenda direito o que aconteceu. Tudo começou quando eu tinha uns 16 anos. Morava com minha mãe e minhas duas irmãs mais novas numa casinha de 2 cômodos nos fundos de um terreno alheio, lá em São Paulo, perto da Moca. Minha mãe trabalhava como doméstica e mal dava para pagar as contas. A gente comia arroz com ovo quase todo dia, e quando sobrava um pouco de dinheiro, ela comprava um pacote de macarrão ou um pedaço de carne moída para fazer um molho. Não era fácil, mas a gente não reclamava. Ou pelo menos não reclamava muito. Foi nessa época que minha mãe começou a frequentar a congregação cristã no Brasil. Não sei bem por que ela escolheu aquela igreja, mas acho que foi porque uma vizinha convidou e ela estava precisando de um pouco de esperança. No começo eu ia só para fazer companhia, mas com o tempo acabei me acostumando. Os cultos eram longos, sem música, sem instrumentos, só os hinos cantados a capela, aqueles que todo mundo já sabia de cor. Os irmãos mais velhos ficavam de pé na frente, com os braços cruzados, e os jovens sentados nos bancos de madeira quietos. Não tinha pregador falando alto, não tinha show, não tinha nada daquilo que as pessoas costumam achar que é a igreja hoje em dia. Era só silêncio, oração e a leitura da Bíblia. Eu gostava do silêncio. Na minha casa, silêncio era coisa rara. Minhas irmãs brigavam o tempo todo, a televisão ficava ligada até tarde, e a rua era barulhenta, cheia de gente gritando, carro buzinando. Na igreja era diferente. Lá, eu conseguia pensar. Às vezes, fechar os olhos e só ouvir as vozes dos irmãos cantando me fazia esquecer um pouco da fome, do cheiro de mofo da nossa casa, da vergonha de usar o mesmo vestido rasgado toda semana. Foi nesse tempo que conheci o irmão João. Ele era um dos ancianos da igreja, um homem alto, magro, de cabelo branco sempre penteado para trás. Falava pouco, mas quando falava todo mundo ouvia. Ele tinha uma autoridade que não vinha de gritar ou de fazer ameaças, mas de um jeito calmo, como se ele soubesse coisas que a gente não sabia. Minha mãe respeitava muito ele. Dizia que era um homem de Deus que tinha o dom da cura, que já tinha visto milagres acontecerem pelas mãos dele. Eu não sei se acredito em milagres. Ou melhor, não sei se acredito da maneira como as pessoas falam deles. Mas eu vi coisas estranhas acontecerem naquela igreja. Uma vez, uma mulher chegou arrastando a perna com uma bengala, e depois da oração do irmão João, ela saiu andando sozinha. Outra vez, um menino que tinha febre alta há dias, depois que o irmão João colocou as mãos na cabeça dele, acordou como se nada tivesse acontecido. Não sei explicar, mas eu vi. E não eram só histórias que os outros contavam. Com o tempo, o irmão João começou a me chamar para ajudar nas coisas da igreja. No começo eram tarefas simples, arrumar os bancos, varrer o chão, ajudar a distribuir os hinos. Depois ele passou a me pedir para ficar depois do culto, para ajudar a contar as ofertas. Eu achava estranho, porque normalmente isso era coisa de irmãos mais velhos, mas ele dizia que confiava em mim, que eu era uma moça responsável. Minha mãe ficou orgulhosa. Falou que era uma bênção, que Deus estava me dando uma oportunidade de servir. As ofertas eram colocadas numas caixinhas de madeira, uma para cada culto. Depois a gente levava tudo para uma salinha nos fundos, onde o irmão João e mais 2 ancianos contavam o dinheiro. Eles anotavam tudo num caderno velho, com letras miúdas, e depois guardavam o dinheiro num cofre de metal que ficava trancado no armário. Eu só ajudava a separar as notas, a contar as moedas, a anotar os valores. Nunca toquei no cofre, nunca vi a senha. Mas eu via o dinheiro. E era muito. Não era só trocado não. Tinha notas de 50, de 100, às vezes até de 200. E não era só dos irmãos da igreja não. Tinha gente de fora que vinha só para deixar oferta, dizendo que era para ajudar os pobres, para a obra de Deus. O irmão João falava que tudo aquilo era sagrado, que cada centavo tinha que ser usado para a glória de Deus. E eu acreditava nele. Até que um dia, depois de um culto de domingo, eu fui para a salinha como de costume. O irmão João estava sozinho, o que já era estranho, porque normalmente tinha mais alguém junto. Ele me pediu para fechar a porta e ajudar. Fiquei parado na porta com a mão ainda no trinco, sentindo aquele frio na barriga que sobe quando a gente sabe que alguma coisa não tá certa. O irmão João não olhava para mim. Tava de costas, mexendo em uns papéis em cima da mesa, mas dava para ver que os ombros dele estavam tensos, como se tivesse carregando um peso. Fecha a porta, menino, repetiu, dessa vez com a voz mais baixa, quase um sussurro. Obedeci.
O clique da fechadura soou alto demais no silêncio da salinha. Quando me virei, ele já estava com a mão dentro do cofre. Não era para eu ver aquilo. Nunca. O cofre só abria na frente do pastor e do tesoureiro, e mesmo assim com todo aquele cerimonial de oração e assinatura no livro. Mas ali estava ele, tirando maços de notas sem nem se importar que eu estava olhando. Vem cá, disse, sem virar o rosto. Aproximei devagar, os pés pesados. Ele jogou um maço de notas em cima da mesa. Era grosso, amarrado com elástico, só de 100. Meu coração disparou. Pega, mandou. Engoli em seco. Não mexi. Irmão João, eu não posso. Pega. Dessa vez a voz cortou o ar, dura. Os olhos dele brilharam quando finalmente me encarou. Não era o olhar de sempre, daquele homem que falava de Deus com lágrimas nos olhos. Era outro. Um olhar que eu não conhecia. Tremendo, estendi a mão. O papel moeda era novo, cheirando a tinta. Ele empurrou o maço para mais perto de mim. Isso aqui é teu. Mas ninguém pode saber. A sala começou a girar. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. Nem meu pai, que trabalhava desde antes do sol nascer, ganhava isso em um mês. Por quê? Perguntei, a voz falhando. Ele suspirou, como se tivesse cansado de explicar coisa óbvia. Porque você é esperto, menino. E eu preciso de alguém esperto. Alguém que não vai abrir a boca. Não entendi direito. Mas o dinheiro estava ali, na minha frente, e algo dentro de mim gritava para pegar. Era mais do que eu precisava para sair daquele lugar, para ajudar minha mãe, para nunca mais passar fome. O que o senhor quer que eu faça? Perguntei, já sentindo o suor escorrendo pelas costas. Ele sorriu. Não era um sorriso bom. Nada demais. Só anotar umas coisinhas. E esquecer que viu isso aqui. Apontou pro cofre. Dentro, dá para ver que tinha muito mais. Muito mais do que qualquer um imaginava. E se eu não quiser? A pergunta saiu sem eu pensar. O sorriso sumiu. Todo mundo quer, menino. Até você. Ele tinha razão. Eu queria. Mas não daquele jeito. Eu não vou mentir pro pastor, falei, tentando firmeza na voz. O irmão João riu. Um som seco, sem alegria. O pastor já sabe. E a prova. Isso me deixou mais confuso ainda. Como assim? Você acha que esse dinheiro todo vai para onde? Para construir o céu na terra? Ele balançou a cabeça. Deus não precisa de dinheiro, menino. Mas os homens, os homens precisam. Fiquei calado, olhando pro maço de notas. Não sabia o que fazer. Se pegasse, estava envolvido. Se não pegasse, ia soar como traição. E o irmão João não era homem de esquecer uma traição. Pensa bem, ele disse, empurrando o dinheiro para mais perto. Você pode sair daqui hoje com isso no bolso. Ou pode sair sem nada, e amanhã ninguém mais vai confiar em você. Senti o peso da escolha. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre tudo. Minha mãe, minha irmã, a igreja, Deus. E se eu contar para alguém? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele não precisou dizer nada. Só olhou para mim com aquele sorriso de novo. Um sorriso que dizia que ele já tinha pensado em tudo. Você não vai contar, falou, como se fosse uma certeza. Porque você é esperto. E esperto sabe quando é melhor ficar quieto. A sala parecia menor. O ar, mais pesado. Eu não queria aquele dinheiro. Não daquele jeito. Mas também não queria ser o próximo a sumir da igreja sem explicação, como tinha acontecido com outros antes. Eu levo, falei, enfim, com a mão trêmula pegando as notas. O irmão João assentiu, satisfeito. Bom menino. Mas quando saí dali com o dinheiro queimando no bolso, soube que nada ia ser igual de novo. E que de alguma forma, eu tinha acabado de vender minha alma. A porta da igreja rangeu quando eu a empurrei, como se estivesse gemendo por mim. A noite tinha caído de vez e a rua estava vazia, só com os postes de luz piscando fraco, como se também soubessem que algo estava errado. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia tão forte que doía nas costelas. O dinheiro pesava mais do que devia. Não era só o volume das notas, era o peso de saber de onde vinha, e do que eu tinha feito ao aceitá-las. Virei a esquina e quase tropecei em alguém. Opa, calma aí, garoto, disse uma voz rouca. Era o seu Antônio, o dono da venda na praça. Ele segurou meu braço para me firmar, mas seus olhos caíram direto no meu bolso, onde as notas deviam estar marcando a calça. Tá com pressa ou com medo? Os dois, escapei sem pensar. Ele riu, um som seco e coçou a barba branca por fazer. Então é melhor você ir para casa. Essa hora não é boa para ficar andando por aí com dinheiro no bolso. Não precisei perguntar por quê. Todo mundo na vila sabia que depois do anoitecer, as ruas pertenciam a outras pessoas. Ou melhor, a outras coisas. Obrigado, murmurei, e comecei a andar mais rápido. Mas o seu Antônio me chamou de volta. Ei,
Se precisar de um lugar para guardar isso aí, ele apontou discreto para a venda, onde a luz amarela ainda brilhava por trás das grades. Eu não pergunto de onde veio. Balancei a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos dele. Não pode ser aqui, falei baixo. Se eles souberem que eu passei por você. Ele entendeu. Assentiu, e vi a sombra de algo parecido com pena passar pelo seu rosto. Então vai logo. E toma cuidado com a ponte. A ponte. Meu estômago revirou. Era o caminho mais curto para casa, mas também o lugar onde o irmão Tomás tinha sido encontrado há 3 meses, ou o que sobrou dele. Diziam que tinha sido assalto. Mas ninguém na vila acreditava nisso. Não depois que o padre começou a pregar sobre o preço do silêncio nos sermões. Respirei fundo e virei na direção contrária, mesmo sabendo que ia demorar o dobro do tempo. Melhor perder meia hora do que perder a vida. Cada passo ecoava na calçada desertas. O vento batia nas folhas secas, arrastando-as como sussurros. Asterisco, você vende a alma uma vez, não tem volta. Asterisco era o que minha avó dizia. Ela não estava mais aqui para me xingar por isso, mas eu quase conseguia ouvir a voz dela, áspera de tanto fumo de palha, me chamando de bobo. Cheguei ao beco que dava para a rua dos fundos da minha casa. A janela do meu quarto estava aberta, como sempre. Minha mãe devia estar na cozinha, preparando o jantar, sem nem desconfiar que seu filho tinha se tornado cúmplice de não sei o quê. Subi os degraus da escada externa devagar, tentando não fazer barulho. Mas quando pisquei a luz do quarto, vi que não estava vazio. O irmão João estava sentado na minha cama, folheando meu caderno de anotações da escola. Como se fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar. Você demorou, disse, sem levantar os olhos. Achei que ia ter que ir atrás de você. Meu sangue gelou. O que você tá fazendo aqui? Perguntei, a voz saindo mais fina do que eu queria. Ele fechou o caderno e o colocou de lado, devagar, como se estivesse saboreando o meu medo. Só queria ter certeza de que você entendia as regras, falou, cruzando as mãos sobre o joelho. Esse dinheiro não é seu. É um empréstimo. E empréstimo se paga. Engoli em seco. Como? O sorriso dele voltou, aquele mesmo que me fez aceitar as notas sujas de sangue, porque agora eu tinha certeza de que era sangue o que manchava aquelas cédulas. Você é esperto, rapaz. Vai descobrir. E então ele se levantou, passou por mim como se eu não fosse nada e saiu pela janela, pulando os 2 metros até o chão com uma agilidade que não combinava com a batina nem com a idade que ele fingia ter. Fiquei ali tremendo, ouvindo os passos dele se afastarem. Só então notei um envelope branco em cima do meu travesseiro. Dentro, uma foto. Era eu saindo da igreja com o dinheiro na mão. E embaixo escrito a caneta com uma letra que eu não reconhecia. Asterisco, primeira prestação. Amanhã, depois da missa das 6. Leve o dobro. Asterisco. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira com mãos que não obedeciam direito. O barulho da madeira rangendo soou alto demais no quarto vazio. Empurrei as meias amassadas para o lado e enfiei o envelope lá dentro, como se esconder a foto fosse suficiente para apagar o que ela significava. Mas a imagem já estava queimada na minha retina, meu próprio rosto pálido, os olhos arregalados demais, a nota de $100 amassada entre os dedos. E aquele recado seco como uma ordem militar. Não dormi. Fiquei deitado de costas, olhando para o teto descascado, ouvindo o zumbido do ventilador de parede que não refrescava nada. A cada vez que fechava os olhos, via o padre saltando pela janela como se fosse um gato, não um homem de 60 anos com articulações que deveriam rangir. E o sangue nas notas. Sempre o sangue. Às 5 da manhã, levantei. O cheiro de café queimado subia da cozinha, misturado ao de fumaça de cigarro. Minha mãe já estava acordada, como sempre. Encontrei-a sentada à mesa, com a xícara entre as mãos e o olhar perdido na parede. Não perguntou por que eu estava de pé tão cedo. Nem porque minha camisa do dia anterior ainda estava vestida, amassada e com manchas que eu não tinha notado antes. Vou à missa, falei, a voz rouca. Ela assentiu sem tirar os olhos do vazio. Não era a primeira vez que eu ia sozinho, mas era a primeira vez que mentia sobre o motivo. A igreja estava quase deserta às 6 da manhã. Só uns poucos fiéis espalhados pelos bancos, todos de cabeça baixa, murmurando rezas ou bocejando. O padre não era o mesmo. Este aqui era novo, gordo, com um bigode mal cuidado e uma voz pastosa que não combinava com o eco do lugar. Não o padre de ontem. Não aquele que tinha me entregado dinheiro sujo e pulado pela janela como se fosse dono dos meus pesadelos. Sentei no fundo, onde a penumbra escondia melhor. As mãos suavam. O envelope com o dinheiro, agora o dobro como ele tinha pedido, estava no bolso interno do paletó, grudado no peito como um segundo coração. Cada batida doía.
Não demorou. O padre gordo terminou a homilia, deu a bênção final, e os poucos fiéis foram saindo em filinha. Eu fiquei, esperando. O silêncio ficou mais denso quando a última velha saiu, arrastando os pés. As portas de madeira se fecharam com um baque surdo. Sozinho. Então ouvi o rangido. Não era o vento. Não era a madeira velha. Era alguém descendo as escadas do coro, devagar, como se quisesse que eu ouvisse cada passo. Não me virei. Não precisava. Bom dia, rapaz. A voz era a mesma, rouca com um sotaque que eu não conseguia identificar, mas não era o padre gordo. Era asterisco ele asterisco. Você trouxe? Perguntou, parando ao meu lado. Assenti, tirando o envelope do bolso. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Ele não estendeu a sua para pegar. Só ficou olhando, como se estivesse avaliando o peso da minha obediência. Abra. Obedeci. Dentro, 20 notas de 100. Todas novas, tiradas do cofre da padaria onde eu trabalhava às escondidas. Não eram minhas. Não eram limpas. Ele sorriu. Não era um sorriso bom. Muito bem. Então, com um gesto rápido, pegou uma das notas e a segurou contra a luz que entrava pelo vitral. Sabe por que o sangue não sai? Balancei a cabeça. Porque não é tinta. É uma promessa. Dobrou a nota ao meio e a guardou no bolso da batina. Segunda prestação, semana que vem. Mesmo horário. Mesmo lugar. E se eu não tiver? A pergunta saiu antes que eu pudesse engolir. Ele se virou para mim devagar. Os olhos eram claros demais, quase transparentes. Como gelo. Todo mundo tem algo para dar, rapaz. Dinheiro, informações, silêncio. Fez uma pausa. Ou alma. Engoli em seco. O ar estava pesado, como se a igreja inteira tivesse parado de respirar. O que você quer de mim? Dessa vez, ele riu. Um som seco, sem alegria. Ainda não decidi. Mas você vai saber quando chegar a hora. E então, como da outra vez, ele se virou e foi embora. Não pela porta principal. Não pela janela. Desta vez, sumiu atrás do altar, como se as paredes o tivessem engolido. Fiquei ali sozinho, com o envelope vazio na mão e a certeza de que fosse o que fosse que ele queria, eu já estava endividado demais para recuar.